A Bíblia fala, queridos, que Jesus, na noite que ele foi traído, ele partiu o pão e o vinho, o cálice, e ele disse: esse é o meu corpo que será partido por cada um de vós. De semelhante modo, ele pegou o cálice com o vinho e disse: esse é o meu sangue que será vertido na cruz do Calvário pelos nossos pecados. A Bíblia fala, irmãos, que naquela mesma noite Jesus foi traído e foi preso. E Jesus, ele nos dá uma recomendação. Ele diz: todas as vezes que vocês fizerem isso, façam isso em memória de mim. Então a ceia, irmãos, a ceia não tem que ser um momento triste, não. A ceia para nós é como um memorial, mas tem que ser um memorial alegre. Porque eu tinha uma vida condenada, eu tinha uma vida fadada à morte, fadada ao pecado, mas a obra de Cristo na cruz do Calvário, pela minha vida, me regenerou e me prometeu. Há uma promessa sobre a minha vida, que um dia eu irei para a eternidade, para estar com o Pai e para estar com Cristo. Olha que maravilha, irmãos, que maravilha é isso. A gente tem vivido dias, irmãos, em que tudo tem ofendido ao Evangelho. Vocês têm visto aí a campanha que tem sido feita a respeito da natura, enfim, essas coisas todas. Eu vejo muitos crentes gastando tanta energia, gastando tempo, se desgastando às vezes com pessoas por causa desses temas. Tudo que a empresa quer é polemizar mesmo, para que o nome dela fique mais conhecido. E sabe, irmãos, o que Deus tem colocado no meu coração esses dias? Que o Evangelho, que Cristo, não precisa ser defendido. O Evangelho e Cristo precisa ser anunciado. Que quanto mais nós anunciarmos a palavra de Deus, quanto mais nós anunciarmos a Cristo, quanto mais nós anunciarmos a obra perfeita dele na cruz, por cada um de nós, menos essas coisas terão importância. Eu vejo tanto crente embarcando nessas, os defensores da fé. Não precisa defender nada, não. Anuncie a palavra de Deus, fale do Evangelho. Quanto mais pessoas forem alcançadas pelo Evangelho do Senhor através da sua vida, menos essas coisas terão importância. O que o Senhor quer é que verdadeiramente aquilo que alcançou a minha e a sua vida, através da nossa vida, aquilo que de graça recebemos, de graça nós possamos oferecer também às pessoas. Amém? Então lembre-se disso. Não perca tempo em discussões tolas, não. Às vezes perde uma amizade, às vezes discute com o irmão, às vezes viu ontem um monte de textão no Instagram, um monte de textão no Facebook. Pare com isso. Preocupe-se em anunciar o Evangelho. Procure anunciar o Evangelho através da sua vida. Despenda a sua energia nisso. Não perca tempo nessas tolices, não. Amém? Pegue aí o seu pão. Vocês viram que nós fizemos agora um período de pandemia, né, irmãos? A gente precisa se preparar. E vocês viram aí que é descartável. E nós hoje, eu estou saindo aqui da igreja quando acabar o culto, irmãos. Aqueles que não têm podido vir, que não tem, assim, nós temos dois grupos de pessoas e eu respeito os dois e vou respeitar a decisão dos dois grupos. Nós temos um grupo que se sente como um grupo de risco, que por causa da idade, ou porque tem alguma comorbidade, tem diabetes, tem algum problema no coração, enfim, que não podem vir. E nós temos um segundo grupo que não vem por opção. Pastor, eu não tenho idade, eu não estou acima de 60 anos, eu não tenho nenhuma comorbidade, mas nesse momento eu não quero estar no culto. Amém. Respeito os dois grupos. Só que esse grupo que não vem
por uma opção, é uma opção. Então, nesse momento, nós estamos transmitindo o nosso culto ao vivo pelo Instagram e à noite tem o culto pelo YouTube, editado, tudo certinho. Então, esse grupo que não tem vindo por uma opção, a gente, senão fica muito difícil para mim também, né? A gente respeita e no tempo certo eles virão. Agora existe um segundo grupo que gostaria de estar conosco, mas não pode estar conosco, né? Não está podendo nesse momento. Então, para esse grupo, vou fazer um esquema de doido hoje quando sair daqui, vou na casa de cada um deles, principalmente os mais velhos, né? E vou levá-los, aqueles que estão enfermos, alguns entre nós estão doentes, passaram por cirurgias, passaram por dificuldades. Então eu vou na casa de cada um deles, faço questão de ir pessoalmente. Podia pedir para vocês levarem, mas não, faço questão de ir pessoalmente na casa de cada um deles, levar a ceia. Amém? Não daria, volto a dizer, a minha vontade era levar para todo mundo, mas não dá, infelizmente. Agora, nós temos um terceiro grupo, que, por exemplo, até para diminuir um pouco essa logística, nós temos um terceiro grupo. Por exemplo, a NET está aqui hoje, a NET vai levar para o Jair, né? Quem mais aqui? O Rafael está aqui, o Rafael vai levar para a Juliana. A Juliana está aí, Rafa? Hoje não, né? Vai levar para a Juliana está com criança pequenininha. Enfim, tá? Para a gente poder se organizar aí e que todos possam tomar a ceia. Amém? Levante aí o seu pão, o seu cálice e diga assim: obrigado, Senhor, por este tempo que é um memorial. Nós te agradecemos, Senhor, porque não poderia haver maior expressão de amor pela minha vida. Terei enviado o seu Filho Jesus na cruz do Calvário para morrer por mim. Amém e amém. Coma do pão, beba do cálice. Segundo livro dos Reis, capítulo 6. E nós vamos ler a princípio o versículo 25 e o versículo 33. Tá? Segundo livro dos Reis, dá mais um tempinho para você achar aí. O Reis não é muito fácil. Segundo livro dos Reis, capítulo 6, versículo 25. E depois nós vamos pular lá para o 33. E você mantenha a sua Bíblia aberta, por favor. Amém? Vamos lá? 6:25 diz assim: houve grande o quê? Houve o quê, irmãos? Houve grande fome em Samaria. Eis que sitiaram a ponto de vender uma cabeça de jumento por 80 siclos de prata e um pouco de esterco de pombas por 5 siclos de prata. Passe a página aí e vá lá para o versículo 33. Falava ele ainda com eles, quando lhe chegou o mensageiro, e disse o rei: eis que este mal vem do Senhor, que posso eu esperar mais do Senhor? Coloque sua mão sobre esta palavra. Pai querido, esta é a tua palavra para nós nesta manhã, Senhor. Fala ao nosso coração de maneira especial. Traz ao nosso coração nesta manhã, Senhor, um renovo, ânimo novo. Pai, abre os nossos olhos, tira todas as vendas daquilo que tem nos impedido de avançar, daquilo que tem nos impedido de ir além. Ajuda-nos nesta manhã, Senhor, no santo nome de Jesus. Amém e amém. Voltando aqui para o versículo 33, irmãos. Falava ele ainda com eles, quando lhe chegou o mensageiro, e disse o rei: eis que este mal vem do Senhor. O que posso eu esperar ainda do Senhor? Irmãos, esta é a palavra do rei. Palavra de um homem desanimado, palavra de um homem desesperançado, de um homem que havia perdido toda a esperança. O texto aqui relata um momento de caos, um momento de desespero. Diz o texto aqui que se vendia, havia tanta fome naquele tempo na terra, que diz o texto aqui que se vendia a cabeça de um jumento, a cabeça para se comer. E isso para um judeu, para um hebreu, irmãos, é algo abominável.
abominável comer uma parte dessa de um jumento. Diz aqui o texto que o caos, a fome era tão grande que se vendia a cabeça de um jumento por 80 siclos de prata. Olha que desespero. E então é nesse contexto que o rei diz: o que posso eu esperar ainda do Senhor? Ou seja, sabe quando você olha para a situação e você diz assim, não tem mais onde piorar? Sabe quando você olha para a situação e você diz assim, eu já cheguei no fundo do poço, daqui não tem mais o que acontecer, daqui eu acho que só a morte. Era assim que o rei enxergava a situação neste momento. E talvez, irmãos, você que está aqui nessa manhã, ou você que está me assistindo aí na sua casa, onde quer que você esteja vivendo este momento, achando que a sua vida não tem mais jeito, achando que não tem mais solução, achando que para o seu problema não há mais solução. Assim pensava o rei naquele momento. Era um momento de caos, era um momento de tristeza, era um momento de fome, era um momento de desespero. Ou seja, as coisas estavam fora do lugar, as coisas estavam desalinhadas. Aquilo que tinha pouco valor, naquele momento tinha muito valor. A cabeça de um jumento vendida por 80 siclos de prata. E as coisas que tinham valor, havia perdido o seu valor. A prata era muito valiosa, mas no momento da fome ela não tinha valor algum. Porque se precisava de 80 ciclos para se comprar uma cabeça de jumento. Tal era o caos, tal era a bagunça, tal era o desajuste daquele momento. No versículo 30, olha que cenário, para você entender um pouquinho melhor o cenário. Olha o que diz aqui, nós vamos ler aqui. O cenário de miséria, o cenário de fome, o cenário de tristeza. Leia comigo a partir do versículo 26, diz assim: passando o rei de Israel pelo muro, gritou-lhe uma mulher: acode-me, ó meu rei, nesse tempo de caos. E ele diz: se o Senhor não te acode, de onde eu poderei te acudir? Da eira do lugar? E perguntou-lhe o rei: o que tens? E respondeu ela: esta mulher me disse, dá-me o teu filho, para que hoje nós podemos comer, matar a nossa fome, e amanhã nós vamos cozinhar e comer o seu. Nós cozemos, pois, o meu filho, e o comemos. E dizendo no outro dia: dá-me o seu filho, para que nós possamos comer. E ela o escondeu. Tendo ouvido o rei estas palavras da mulher, rasgou as suas vestes, quando passava pelo muro, e o povo olhou e viu que trazia pano de saco por dentro sobre a pele. Ou seja, irmãos, a fome e o caos era tão grande, o momento era de tanta fome, de tanta desolação, de tanta tristeza, que uma mulher chega diante de um rei pedindo ajuda, pedindo socorro. Ela diz: olha, eu fiz um acordo com essa minha vizinha aqui, e nós decidimos o seguinte, que ontem nós comeríamos, cozinharíamos e comeríamos o filho dela, o meu filho. E nós fizemos isso, nós cozinhamos e comemos o meu filho e matamos, saciamos a fome da nossa família. Só que o combinado, o acertado era que hoje nós íamos jantar o filho dela. Isso aqui, irmãos, era fato que estava acontecendo. Isso aqui não é uma metáfora, era o que eles estavam vivendo neste dia. E ela diz ao rei: nós comemos, jantamos o nosso filho ontem. Hoje o combinado é jantar o filho dela. Só que ela escondeu o filho dela. E diz o texto que quando o rei tem essa notícia, fica sabendo desse relato, ele põe a cara na terra e fala: meu Deus, a que ponto nós chegamos? E aí no versículo 33 ele conclui: o que eu, nesse momento de caos, nesse momento de fome, nesse momento de desolação, posso esperar ainda do Senhor? Será que tem coisa ruim ainda mais para vir? Será que pode passar do limite do que nós já estamos vivendo? E sabe, irmãos, muitas vezes eu e você vamos enfrentar caos na nossa vida. Muitas vezes eu e você vamos enfrentar caos na nossa vida financeira, no nosso casamento, na nossa saúde, na nossa família. Nós estamos sujeitos a estas coisas. Agora, quando passarmos por isso, ou se já passamos, nós vamos olhar diante dos céus e dizer: Senhor,
O que eu posso esperar mais do Senhor? Será que vem mais chumbo grosso aí? Será que vem mais bomba para cima da minha vida? Eu não aguento mais. O que o rei estava dizendo aqui eram palavras sem esperança, palavras que não levavam a nada. Ele havia desistido, havia jogado a toalha, havia dito: eu me rendo, eu vou me entregar. Não tem mais o que fazer. Não tem mais o que fazer. Um lugar em que a cabeça de um jumento para saciar a fome era vendida por 80 ciclos de prata. Um lugar onde as famílias estavam fazendo acordos. Hoje a gente janta seu filho, amanhã nós jantamos o meu, para não morrer de fome. O princípio do mal menor. Esse era o retrato de Samaria naqueles dias. Esse era o retrato de Samaria nos dias do rei. E eu que podia avançar aqui, mas nós não temos tempo. O porquê disso? Isso é fruto do pecado, fruto dos erros do rei. Mas vamos deixar isso para uma outra oportunidade. O que eu quero falar hoje aqui para você, irmão, o que eu quero falar aqui hoje para você é os segredos de quando nós estivermos assim. Porque nós, seres humanos, somos muito assim. Um dia nós estamos aqui em cima, entusiasmado, cheio de ânimo, cheio de esperança, e de repente, devido à situação, devido a alguma coisa, alguma ocorrência, devido a alguma divergência, algum problema, logo nós estamos aqui. O que esperar mais do Senhor? E eu, como pastor, lido com isso todos os dias, falando com as pessoas, conversando com as pessoas. E eu quero aqui, irmãos, deixar alguns segredos que Deus colocou no meu coração ao ler esse texto. Eu li esse texto nessa semana, acho que na quarta ou na quinta-feira à noite, e à medida que eu ia lendo esse texto, o meu coração ia queimando. Eu nem ia falar sobre isso essa semana, ia queimando. Aí no dia seguinte eu li novamente, falei: não, é sobre isso que eu vou falar, sobre isso que eu vou falar. E eu quero deixar alguns segredos. Deixa eu falar um negócio para você. Haverá momentos na sua vida, no seu casamento, na sua vida financeira, ou talvez até na sua saúde, que você às vezes nem esteja vivendo, mas que você vai enxergar o caos, que você vai olhar e vai dizer: não tem mais jeito, não tem mais solução. E se eu perguntar aqui, talvez todos vocês vão levantar a mão. Se eu perguntar: alguém já viveu um momento assim na vida? Eu acho que a grande maioria, se não todos, vão levantar as mãos. Pastor, eu já passei por isso, e o meu sentimento foi o mesmo sentimento eu só não disse a frase, mas foi o mesmo sentimento do rei. O que esperar de Deus ainda? Será que Deus tem mais chumbo para mim? Mas eu quero te falar e te ensinar alguns segredos nessa manhã, a respeito do que fazer, a respeito de nós como povo de Deus, como homens e mulheres de Deus, como que nós devemos agir, como que tem que ser o nosso comportamento diante dessas situações. Porque eu sempre digo, irmãos, é muito fácil quando nós abrimos a geladeira e a geladeira está cheia. É muito fácil quando nós chegamos em casa e há um clima de paz, um clima de alegria. É muito fácil quando nós vamos fazer um check-up no médico e o médico fala: olha, você está com uma saúde de um garoto de 15 anos. É muito fácil quando a vida é assim. Mas os problemas vêm, as intercorrências aparecem, as dificuldades surgem. E como lidar com isso? E infelizmente, irmãos, muitos crentes lidam muito mal com isso. Muitos crentes não sabem lidar com isso. O apóstolo Paulo, eu tenho pregado aqui semanas após semanas sobre a vida do apóstolo Paulo e como ele lidava bem com isso. Ele diz lá em Filipenses: olha, eu sei viver bem tendo muito e não tendo nada. Eu sei viver bem na tribulação ou no momento de alegria. Eu sei viver bem sendo bem recebido ou sendo apedrejado. E eu e você, nós crentes, nós precisamos aprender a lidar com isso. Nós precisamos a saber como passar pelas tempestades, a saber enfrentar o caos. E esse texto nos ajuda muito nisso. Olha que coisa interessante. Passe uma folha aí, vai lá para o capítulo 7. Vai lá para o capítulo 7. Eu quero te dar aqui o primeiro segredo para como vencer, como enfrentar o tempo de dificuldade, como enfrentar o tempo de caos. Versículo 7. Nós vamos ler a primeira parte do versículo, diz assim: então disse Eliseu. Eliseu é o homem de Deus.
Eliseu é o profeta, é o pastor, é aquele que traz a palavra de ânimo, é aquele que traz a palavra do Senhor. Olha o que diz aqui. Então disse Eliseu: ouve a palavra do Senhor, assim diz o Senhor. Então, meu irmão, deixa eu te falar, você está vivendo um momento difícil, você está vivendo um momento de desesperança, você está vivendo um momento de desânimo, você está vivendo um momento de caos. Volte-se para a palavra de Deus, volte-se para a palavra do Senhor, que é isso que vai te encorajar, que é isso que vai te dar ânimo, porque a palavra de Deus é isso, ela traz ânimo, ela traz vida, ela traz esperança, ela encoraja, ela anima, ela traz boa memória. A palavra de Deus tem esse poder, ela faz todas estas coisas, ela tem esse poder sobre a nossa vida, além de nos trazer a boa memória. Nós lembramos, eu sempre cito esse texto que eu amo, lá no capítulo 37 de Eliseu, quando Eliseu olha para aquele vale e só vê ossos, e o Senhor pergunta a ele, fala, você acha que esses ossos podem sobreviver? E ele diz: filho do homem, tu é quem sabes. E aí o Senhor diz a ele: profetiza sobre estes ossos, usa a tua palavra em meu nome, e estes ossos voltarão a viver. E ele profetiza e o milagre acontece. Então, quando nós vivemos este momento, quando nós atravessamos esse momento de dificuldade, de caos, nós precisamos nos voltar para a palavra e para as promessas do Senhor. Muitas vezes nós vamos atrás de conselhos que não são conselhos de Deus. Muitas vezes nós procuramos direção que não são a direção de Deus. Mas olha aqui. No momento de caos, vem a palavra do Senhor por intermédio do profeta. E era um caos mesmo. As famílias estavam comendo seus filhos menores para não morrer de fome. Era um momento de guerra, um momento de caos. As coisas tinham tomado uma proporção absurda. Aquilo que não tinha valor passou a ter um valor enorme. Aquilo que tinha valor passou a não ter valor nenhum. Estava um caos, uma bagunça. E aí olha o que diz. A parte B. Primeiro vem a palavra de Deus por intermédio do profeta. O rei, o povo volta-se à palavra do Senhor. Olha a parte B do versículo 1. Amanhã, a estas horas mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por 1 ciclo, e 2 de cevada por 1 ciclo. Ou seja, olha aqui, comprava-se uma cabeça de jumento por 80 ciclos de prata. E o profeta está dizendo, a partir de amanhã, o Senhor está mandando dizer que a partir de amanhã as coisas vão voltar ao seu lugar. A partir de amanhã, as coisas vão voltar ao seu lugar, porque eu estou no comando. Eu estou na direção. E a palavra que eu quero profetizar na sua vida é exatamente essa, meu irmão e minha irmã. A partir de amanhã, as coisas voltarão ao lugar. Se você não está enxergando, se você está sem esperança, se você não está entendendo, a promessa do Senhor é que a partir de amanhã, as coisas voltarão ao seu lugar. Que amanhã as coisas vão retornar ao sentido normal. E aí o profeta diz, continuando o texto aqui, dar-se-á um alqueire de flor, será comprado por 1 ciclo, e 2 de cevada por 1 ciclo. Ele está dizendo, olha, comprava-se uma cabeça de jumento para matar a fome, por 80 ciclos de prata. Mas eu quero dizer para vocês agora, que um alqueire de farinha será comprado por 1 ciclo. Um alqueire de farinha, de flor de farinha, será comprado por 1 ciclo. Porque as coisas, e 2 alqueires de cevada serão comprados por 1 ciclo. Ou seja, as coisas voltarão ao normal. As coisas voltarão ao normal, porque assim é o Senhor. É assim que o Senhor faz. Amanhã haverá milagres. Ou seja, as coisas voltarão ao normal. E sabe por quê, irmãos? Porque a palavra tem esse poder. A palavra tem esse poder de transformar. Quando nós não enxergamos nada, quando o que nós vemos é só escuridão, é só caos,
nós nos voltamos para a palavra, para as promessas de Deus. E nós lembramos que a palavra transforma, que a palavra fez milagre, que a palavra continua fazendo milagre. Quantos de nós aqui, irmãos, quantos de nós aqui tínhamos uma vida de desgraça, uma vida de miséria? E quando eu falo miséria aqui, eu não estou relacionando as coisas materiais. Uma miséria no casamento, uma miséria na vida profissional, uma miséria no relacionamento familiar, uma miséria geral. E veio a palavra, você teve um encontro com Deus, você teve uma transformação e a sua vida foi completamente transformada. Porque esse é o poder da palavra, esse é o poder do evangelho sobre a minha e sobre a sua vida. Eu me lembro, irmãos, eu já contei isso aqui alguns anos atrás. Eu, devido à minha atividade profissional, eu viajava muito pelo Brasil. E eu me lembro que uma vez eu fui para o Espírito Santo, eu fui visitar 2 clientes lá. Eu estive em Serra, que é uma cidade do lado de Vitória, faz parte da Grande Vitória. E eu atendi um cliente de manhã, e depois do almoço eu fui estar com outro cliente. Eu fui estar com ele e tal, nós resolvemos e tal. Ele falou, que hora que você vai embora? Eu falei, olha, eu não lembro, meu retorno estava marcado para 10h30, 11 horas da noite. Ele falou, poxa vida, então vamos no culto à noite. Ele sabia que eu era pastor, ele era crente. Ele falou, vamos no culto à noite. Eu falei, vamos. Aí ele falou, depois eu te deixo lá, aí você vai embora. Eu falei, tá bom. Aí nós fomos para o shopping à tarde, fizemos um lanche lá, comemos alguma coisa. E o culto, se eu não me engano, era 6h30 da tarde ou 7 horas da noite. Era um dia de semana, uma quarta ou uma quinta-feira. E nós fomos para o culto. Era uma igreja, irmãos, um salão um pouquinho maior do que o nosso, assim. Sim, da mesma largura até, mas uns 8, 9 metros mais comprido. A igreja cheia, um dia de semana. A igreja bem cheia, né? Não estava lotada, mas bem cheia. E nós sentados lá, e no meio do louvor e tal, e estava rolando o louvor, né? Aí ele me mostrou, tinha um diácono todo engravatado e tal. Uma noite quente. Um diácono todo engravatado. Ele falou, tá vendo aquele homem ali? Eu falei, tô. Ele falou assim, aquele homem ali, ele era um dos traficantes mais perigosos do estado do Espírito Santo. Ele era chefe de um morro aqui, chefe de uma boca de fumo, de um ponto de drogas aqui, um dos maiores traficantes do estado. Teve um encontro com Deus e hoje é um dos maiores obreiros aqui da nossa igreja. E tinha um outro homem do lado dele. Tá vendo aquele outro ali mais baixinho do lado dele, com a gravata tal? Eu falei, tô. Então, era o maior inimigo dele aqui na região. Era um outro traficante, chefe de uma outra boca. E aí um queria matar o outro. Um tinha jurado o outro de morte. Mas esse que foi ganho primeiro para Jesus, ganhou o outro para Jesus. E agora estão os dois aqui servindo ao Senhor. É uma igreja avivada, uma igreja linda, porque esse é o poder do evangelho, irmãos. Eu estou falando daquilo que eu vi, eu não ouvi essa história, não, eu estava lá, eu os conheci, porque esse é o poder da palavra de Deus, esse é o poder do evangelho do Senhor, em transformar o caos em um lugar maravilhoso, em transformar aquilo que está horrível em um lugar belo, em transformar aquilo que está uma miséria em um lugar abastado, em um lugar próspero, abençoado. Esse é o poder da palavra. E o que aconteceu aqui é exatamente isso. O profeta olha para aquela realidade, para aquele caos, ele clama ao Senhor e o Senhor dá uma palavra, chega, isso vai acabar, esse caos eu vou pôr a mão e tudo vai voltar ao normal. Porque não depende de homens, depende de mim. E as coisas, ele profetiza, olha, amanhã, as coisas voltam ao normal. A cabeça de um jumento é 80 ciclos? Não. Com um ciclo, você vai comprar um alqueire de flor de farinha. Amanhã as coisas voltam ao normal. Porque essa é a palavra do Senhor. Amanhã, para Deus não existe causa perdida, meu irmão. Para Deus é o mesmo Deus que transforma o assassino, um dos maiores traficantes do estado, em um homem de Deus. E não só isso, usa a vida dele para transformar outros também. É assim que Deus faz. Ele transforma, porque quando a palavra de Deus vem sobre a nossa vida como um punhal, ela vem e transforma. Quando nós tomamos posse dessa palavra e direcionamos para a situação em que estamos vivendo, há esperança. Tem dificuldades? Tem dificuldades. Vamos passar por lutas? Vamos passar por lutas. Mas quando aplicamos a palavra e temos fé, Deus faz um milagre na nossa vida.
É assim que Deus faz. Então, o primeiro ponto aqui, o primeiro segredo, voltar-se à palavra de Deus. Segundo aqui, crer que haverá mudança. Quando o profeta fala amanhã, quando a palavra de Deus vem, diz amanhã. Quando você ouve, diz amanhã. Creia que o amanhã de Deus vai ser muito melhor. Que o amanhã de Deus vai ser muito melhor. O terceiro segredo aqui, e aqui é um segredo que você tem que prestar muita atenção. Quero que você depois assista na sua casa e anote. Que é um segredo que é o pior erro. É o maior erro que eu e você cometemos. Muitas vezes. É o maior erro. Olha aqui o que diz. No versículo 7, versículo 2. O profeta vem, está um caos. O profeta vem, traz a palavra. O profeta vem e diz, olha, determina, fala, é amanhã que a coisa vai acontecer. E olha o que diz no versículo 2. Porém, no capítulo 7, versículo 2. Porém o capitão, a cujo braço do rei se apoiava, respondeu o homem de Deus, ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder essas coisas? O profeta chega, traz a palavra. O profeta está dizendo, olha, vai acontecer, e diz o tempo, é amanhã. E aí o homem diz, ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, me mostrasse agora janelas, o espírito de Tomé, né? Me mostrasse agora janelas no céu. Será que isso haveria de acontecer? Então, terceiro segredo, irmãos, não duvide do poder de Deus. Não duvide do poder de Deus. A dúvida às vezes nos impede de sermos abençoados, de atravessarmos o mar revolto, de atravessarmos a dificuldade, de passarmos pelo caos. Então não duvide. O profeta está dizendo, olha, amanhã, a essa hora, olha, o que se comprava por 80 ciclos, agora será valor nenhum. Aquilo que não tinha valor, voltará a ter valor. Com um ciclo vocês comerão, se fartarão, e não pagarão mais 80 ciclos em uma cabeça de jumento. Eu estou dizendo aqui que não haverá mais fome, que as mães não precisarão mais cozinhar os seus filhos. Eu estou dizendo que a situação será mudada. O profeta diz isso. Diz isto. Mas o homem, sem fé, e diz aqui, ó, o homem cujo braço do rei se apoiava. Homem de confiança, um líder, mas desanimado também. Desanimado, desesperado com a situação, sem esperança, sem ânimo, sem vigor, desesperançado, completamente derrotado. Então, irmãos, não permita que o engano do diabo entre no seu coração. Não permita que o engano do Satanás coloque dúvidas na sua mente. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Se Deus falou, Ele vai cumprir. Eu sempre digo isso aqui. Existem mães e pais desesperados por causa dos seus filhos. A promessa é que você e a sua casa seriam alcançados, que você e a sua casa teriam uma experiência com o Senhor. A promessa é que ninguém da sua casa desceria a sepultura sem ter um encontro com... Então creia, meu irmão. Continua, pastor, mas está uma perdição. Tá... Creia, meu irmão, continue orando, continue perseverando, continue buscando. Pastor, eu recebi uma promessa do Senhor lá atrás, mas ainda não aconteceu. O que será? Será que eu ouvia? Não! Continue crendo, continue esperando no Senhor, continue confiando no Senhor, porque aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Por último aqui, olha o que diz no versículo 7. E aqui é um outro segredo para mim e para você. Um outro segredo para mim e para você. Nós temos sempre o ser humano é assim, né? Se não está bom num lugar, eu vou para outro. Se não está bom aqui, eu vou para ali. Se não está bom com essa, eu vou para essa. Se não está bom com esse, eu vou para o outro. E olha um outro segredo aqui, irmãos. E olha o que Deus está falando para mim e para você nessa manhã. E eu não sei com quem Deus quer falar aqui. Mas eu só sei de uma coisa. Foi o que Ele pediu para falar nessa manhã. E talvez seja para você. Olha o que diz aqui. Versículo 7, a parte C do versículo. Ele diz, amanhã, a parte B e a C, amanhã, a estas horas mais ou menos,
dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo, as coisas voltando ao normal. E 2 de cevada por um ciclo, ou seja, olha, aquilo que se comprava com uma fortuna, agora vocês vão comprar muito mais com menos. As coisas vão voltar ao normal. Mas aí aqui que eu queria parar, olha o que conclui aqui. A porta da onde, irmãos? De Samaria. O que eu aprendo aqui, irmãos? Este caos, a qual eu inicio o texto, a qual eu iniciei a mensagem, este caos estava acontecendo em Samaria. Mas o Senhor está dizendo, olha, vocês precisam mudar de cidade, saiam dessa região, vão para outra região, façam. Não, Ele está dizendo, olha, isso tudo vai acontecer. A porta de Samaria, ou seja, no lugar onde vocês estão. Então deixa eu falar um negócio para você aqui, meu irmão e minha irmã. Não precisa trocar de esposa não. A esposa que você tem, Deus vai fazer um milagre. Mulheres, não precisa trocar de marido não. Mas pastor, não quer saber de nada, só quer saber de beber cachaça, não quer saber de vir para a igreja, não precisa trocar de esposo não. Ele está dizendo, que é esse esposo aí que você tem, que é aí que ele vai fazer o milagre. É em Samaria, não precisa mudar não. Não precisa mudar de casa não. Não precisa mudar de igreja não. Precisa mudar não. É aí que ele vai fazer o milagre. Porque nós temos essa tendência. Não está bom? Vou mudar. Não é esse? Não está bom com essa? Eu vou mudar. Não está bom aqui? Deixa eu ir para outra ali que o poder está lá. Não está bom aqui? Deixa eu ir para outro lugar. Não, é o lugar, é a atmosfera da região que eu estou morando. Pare com isso. Pare com isso. Quem faz o lugar onde você vive é você. É você. Quem faz o ambiente onde você trabalha é você. Pastor, eu trabalho num lugar que só tem demoniado. Eu trabalho num lugar que só tem encapetado. É isso, meu irmão. Deus te mandou lá. Minha irmã, Deus te mandou lá para ser luz no meio das trevas. Para você fazer a diferença no meio daquela gente. Pastor, eu moro numa rua que só tem maloqueiro. É? Deus quer que você seja a luz no meio daquela bagunça, no meio daquele caos. Ele está dizendo aqui, em Samaria, a porta de Samaria, na porta, é no lugar onde você está. No lugar onde você está. Então não precisa mudar. Eu acho que eu casei com a mulher errada. Eu acho que eu casei com o homem errado. Pare com isso. Pare com isso. Se esse pensamento vem na sua cabeça, deixa eu te falar e fala com convicção. É o diabo que está falando isso na sua mente. E você está dando ouvido para ele. É o Satanás que está colocando essas minhocas na sua cabeça. Em Samaria, no lugar em que você está, aí eu farei o milagre. Neste lugar onde foi o caos, onde foi a tempestade, onde foi os momentos mais difíceis, onde foram os momentos mais difíceis. É neste lugar, que eu farei o milagre. Milagre é aí. Agora você vai sair de onde o Senhor está prometendo que vai fazer o milagre. Você vai abandonar. Você aguentou até agora. Você viveu o caos até agora. Você viveu o martírio até agora. Na hora que está chegando o milagre, você vai sair? Não faça isso. Porque Ele está dizendo, é aí. É em Samaria, é neste local, é neste lugar que eu vou fazer um milagre. E sabe o que Ele está dizendo para nós essa manhã? Que é na sua casa, meu irmão, que é no seu casamento, que é na sua família, que é na sua empresa, no seu trabalho. É lá que Ele vai fazer o milagre. É lá que Ele vai fazer o milagre. Permaneça lá que o milagre está chegando. É amanhã que o milagre vai chegar. Você já pensou nisso? O lugar que era caos, agora está tudo bonito. O lugar que era uma desolação, agora está uma beleza. Você já pensou nisso? Um lugar de miséria, agora há abastança. Um lugar em que só tinha guerra, agora é um lugar de paz. Um lugar de paz, um lugar de renovo. Um lugar que havia tristeza, agora é um lugar feliz. Já pensou nisso? Que coisa linda que Deus faz. Aí nós voltamos para o versículo 33, onde nós começamos, no capítulo 6. E aí o rei diz: eis que esse mal vem do Senhor, olha, depressivo,
depressivo, desesperançado. Eis que este mal vem do Senhor. O que mais eu poderia esperar do Senhor? Talvez no seu coração, você que está sentado aqui, ou você que está em casa, talvez a pergunta e o que queima no seu coração é exatamente isso. Eu sei que o que está acontecendo na minha vida vem do Senhor. Eu sei que o que eu estou atravessando na minha vida vem do Senhor. O que mais eu posso esperar? E a pergunta, irmãos, eu te respondo. Você pode esperar o melhor do Senhor. Sabia disso? Talvez a pergunta do seu coração é: o que mais eu posso esperar do Senhor nestes dias? Talvez você esteja desesperançado, talvez alguns tenham perdido o emprego, estejam vivendo um momento financeiro difícil, devido à pandemia, talvez tenha abalado a família, o casamento, seja o que for. E talvez a pergunta do seu coração é essa: o que mais eu posso esperar do Senhor? E a resposta é: o melhor, porque Ele está dizendo: olha, amanhã, aquilo que era o caos vai se tornar um lugar maravilhoso. Ou eu posso fazer um milagre. Aonde havia enfermidade, eu posso trazer saúde. Aonde havia miséria, eu posso trazer abastança. Aonde havia guerra, falta de paz, eu trago paz. É isso que o Senhor nos diz. Tudo pode mudar, irmãos. Tudo pode mudar quando nós cremos na palavra do Senhor. Quando nós cremos na palavra do Senhor. Amém? Amém, irmãos? Com a mesma Bíblia aí no capítulo 6, nós vamos, passe algumas páginas aí. Pastor, eu fechei a Bíblia, você não avisou? Não tem problema. Se você não conseguir achar, não tem problema. Eu tenho certeza, eu te garanto, que o que eu estou lendo aqui vai ser o que está na Bíblia. Volte uma página aí, eu queria que você fosse lá para o capítulo 4. Texto que eu gosto muito também. É milagre atrás de milagre, irmãos. Segundo livro dos Reis, no capítulo 4. Olha o que diz lá no versículo 42. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículo 42, diz assim: veio um homem de Baal-Salisa e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada e espigas verdes no seu alforje. E disse Eliseu: vá e dá para que o povo coma. Porém o seu servo lhe disse: como eu hei de dar por isso diante de 100 homens? Ele tornou a dizer: dá ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor: eles vão comer e sobejará. Então lhe pôs diante e comeram, e ainda sobrou conforme a palavra de Deus. Olha que coisa poderosa, irmãos. O servo do profeta chega até ele e diz: olha, tem uma multidão aí para comer, tem um monte de homens aí esfomeados querendo comer. E o profeta diz: olha, vá, pegue esses 20 pães e coloque diante daqueles homens. E o garoto, e eu acho que eu faria o mesmo, diz: olha, como que eu vou colocar 20 pãezinhos para 100 homens comer? E o profeta diz: vá, coloque diante deles, porque eles vão comer e ainda vai sobrar, porque esta é a promessa de Deus. E a continuação do texto é que o jovem fez o que o profeta disse, colocou aqueles pães diante dos homens, eles comeram e ainda sobrou. Sabe o que isso mostra para mim e para você, meu irmão? Isso aqui é o exercício da fé. Isso aqui é o exercício da fé. Porque deixa eu falar um negócio para vocês, irmãos. Entregarmos os nossos dízimos e as nossas ofertas na igreja do Senhor é um exercício de fé. Porque é um dinheiro que para muitos, se a gente for olhar na matemática, faz falta. Eu sempre digo isso, irmãos. 900 é menos que 1.000. 900 é menos que 1.000, 90 é menos que 100. Mas eu também sempre digo isso, irmãos, que nós temos um Deus poderoso, um Deus maravilhoso, um Deus que é tão milagroso, tão poderoso na nossa vida, tão generoso, que aquilo que nós poderíamos fazer com 100%, nós fazemos muito mais com 90%. Eu tenho experimentado tantos milagres, irmãos, tantos milagres. Deus tem sido tão bom na minha vida. E eu quero deixar um segredo para você, meu irmão. Isso é uma experiência minha, por isso eu posso abrir meu coração. Isso é uma experiência minha. Eu sempre, desde quando eu me converti, eu sempre tive um coração generoso para investir no reino.
E sabe o que acontece? E nunca fiz, Deus sabe disso, falo isso no altar, diante de Deus e diante da igreja que eu tanto amo. E Deus sabe que eu não tenho um coração nas coisas. Mas sabe o que Ele faz, irmãos? Ninguém vence, o pastor Davis fala muito isso, ninguém vence Deus no dar. E o quanto Deus tem nos abençoado, tem me abençoado nesses anos todos. Então, eu tenho investido no reino com generosidade. E Deus tem feito maravilhas, irmãos. Porque é assim que Ele faz. E eu profetizo isso na vida de vocês, de cada um de vocês também. Que essa palavra se cumpra. Você pode até olhar e falar, não vai dar. Olhando aqui humanamente, não vai dar. Talvez esse mês as contas não fechem. Então lhe pôs diante, comeram e ainda sobrou. Eu profetizo aqui, irmãos, que vai dar sim e ainda vai sobrar. Vai dar sim e ainda vai sobrar. No santo nome de Jesus. Amém? Pega seu dízimo aí, sua oferta e vamos. Pagamos o aluguel na quinta-feira, 10 mil reais, irmãos, de aluguel. Pastor, nessa pandemia aí, como é que vocês fizeram? Negociaram? Nós fizemos, irmãos. Foi difícil, mas sabe o que nós fizemos? Eu vou contar para vocês aqui. Nós pagamos, sabe, Denis? Os 4 meses de aluguel integral. Mas não estava usando o prédio, pastor, e aí? E daí? Nós temos um compromisso. O dono do prédio aqui depende disso, é a maior fonte de renda dele. Ah, pastor, você tentou negociar, você não foi... Tentei. Eu me considero um bom administrador, irmãos, um bom negociador. Eu sou vendedor, eu sou vendedor desde quando eu me conheço por gente. Só que qual foi a opção que ele deu para nós? Para aqueles que não sabem ainda, ele deu a opção para nós de que, vão pagando aí o que vocês conseguirem pagar, e essa diferença depois a gente negocia. Então, protelar a dívida para quê, né, Vanderlei? Falei, não, o senhor há de enviar os recursos, nós vamos pagar. 4º mês de pandemia que nós pagamos o aluguel integral. E vocês são testemunha, ficamos aí 3 meses e pouquinho para... Nós somos uma das últimas igrejas de Santo André a voltar. Voltamos agora, esse é o nosso 3º culto. Mas graças a Deus, Deus é tão bom, irmãos. Deus conhece o nosso coração. Deus conhece o coração generoso da igreja. Sou muito grato a Deus, irmãos, porque nós temos aqui entre nós gente sim. Não temos aqui um grande empresário, não. Alguém que ganha um salário, não. Temos gente simples, mas gente fiel. Então, nesses 4 meses, um monte de igreja fechou. Pastores que eu conheço, um monte de igreja fechou. Não aguentaram. Mas graças a Deus, irmãos, nós conseguimos cumprir todos os nossos compromissos e ainda investimos. Acabamos de comprar mais uma câmera, porque precisa. Ligamos para uma pessoa que tem nos ajudado, aí um profissional, ele falou, vocês são loucos, uma câmera só. Semana passada quase, faltando 10 minutos da gravação, a câmera pifou. Giovanni teve que rebolar e fazer um... E as pessoas que estão em casa que não podem vir, como é que vão? Temos investimos nesse telão maravilhoso e vamos continuar investindo, porque Deus tem enviado os recursos. E sabe o que eu tenho orado, irmãos? Para que Deus prospere cada vez mais vocês. Amém? Levante aí a sua oferta. Pastor, eu não trouxe nada, hoje eu estou desprevenido. Levante sua mão também, querido. Deus... a Marisa está dizendo que a maquininha, se você... Pastor, eu queria ofertar, passar a maquininha para dar meu dízimo, para não precisar ir em um banco, para não precisar... A maquininha está aí no final, tá bom? Com quem? O Adenias? Procura o Adenias lá, tá bom? Levante aí. Você que está me assistindo em casa, o número da conta está aí. Levante também o seu comprovante. Pai querido, nós queremos te agradecer, Senhor, pelo privilégio de podermos ofertar na tua casa. Eu te agradeço, Senhor, pela igreja que o Senhor tem me dado a pastorear. Gente simples, mas gente generosa, Pai. Gente que lá atrás, através de recursos de outros irmãos, foi alcançada. Mas gente que tem investido no reino. E com aquilo que eles têm investido no reino, outras pessoas têm sido alcançadas. Nós te agradecemos e te bendizemos no santo nome de Jesus. Amém, amém. Amém, queridos? Vamos ofertar com alegria? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha aí, ó, 5 para as 11, já estamos encerrando. Amém? Feche seus olhos, você que já ofertou. Pai querido, nós queremos te agradecer por este tempo, Senhor. Nós queremos te agradecer por mais um domingo que podemos celebrar. Nós queremos, ó Pai, que esse tempo está passando, que em breve os nossos outros irmãos estarão conosco. Pai, tu sabes o quanto nós temos saudade de cada um deles. Pai, nós te agradecemos porque somos privilegiados, porque hoje podemos estar aqui. Pai, leva os guardados até as suas casas, ó Pai. Ô Senhor, leva os guardados, dá a eles uma semana abençoada, coloque os seus olhos sobre eles. Ô Senhor, que o seu rosto reflita sobre a vida de cada um deles. No santo nome de Jesus, amém e amém.